todos, está começando mais um programa Provocação aqui pela porternordeste.com.br, autor da Fazenda Pública Municipal do Ministério Público de Alagoas, Marcos Rômulo, e a gente tem alguns assuntos para tratar aqui, a nossa pauta é cheia, e a gente estava até aquecendo antes de entrar aqui para poder conversar sobre alguns assuntos que estão circulando, principalmente pelo que pode ser aprovado em relação à contribuição patronal. O MP de Alagoas ele está se posicionando contra uma proposta é uma proposta ainda, um projeto de lei, tramitando na Câmara de Vereadores de Maceió, que o prefeito Rui Palmeira ele quer suspender a contribuição patronal. O Marcos me falava que isso daí é resultado de uma interpretação ou de um entendimento de uma legislação federal. Promotor, eu queria que você pudesse explicar um pouco isso que acontece, e se o senhor puder colocar números a respeito disso, seria bem interessante. Tudo bem, como vai, Adilon? A situação é a seguinte, nós recebemos uma representação de vários sindicatos, né, questionando esse projeto de lei. Como eu disse a eles na ocasião, não cabe ao Ministério Público interferir no processo legislativo da Câmara de Vereadores. A Constituição concedeu ao parlamentar imunidade material por suas opiniões, palavras e votos. Então, o vereador ele tem o direito de votar qualquer projeto, mesmo os inconstitucionais. Porém, nós decidimos acompanhar a tramitação desse projeto e, se ele for convertido em lei, analisar se há viabilidade jurídica de tomar alguma providência. O município de Maceió enviou esse projeto de lei com base numa lei complementar federal, feita para combater a epidemia de Covid-19. Essa lei autoriza que os prefeitos e demais gestores, governadores inclusive, deixem de pagar algumas despesas obrigatórias, desde que a Câmara de Vereadores autorize. E, com base nisso, várias prefeituras, inclusive a nossa, de Maceió, enviaram às suas respectivas câmaras um projeto de lei solicitando essa autorização. No caso desse projeto de lei em particular, ele autoriza o prefeito a deixar de pagar a contribuição patronal até o mês de dezembro, né, de maio a dezembro, e, inclusive, suspendendo o pagamento daquelas parcelas atrasadas, tá? Aquelas que o município deve e está pagando de forma financiada. Só que o que eu observei, consultando o portal de transparência do município, eu não consegui verificar uma perda de arrecadação no período de janeiro a junho de 2020, quando comparada com o primeiro semestre do ano de 2019, que é o que a gente faz em economia para comparar com o ano anterior. O que houve não houve perda de receita, pelo que eu vi. O que se perdeu de arrecadação com tributos, de um lado, houve ganhos do outro, quando o município deixou de pagar algumas dívidas da União, da Federal, né, e verbas federais que chegaram. Então, é preciso verificarmos se realmente é imprescindível a suspensão do pagamento da contribuição patronal do servidor. Se realmente não há alternativa para isso. Porque imagine que quando você trabalha com orçamento, Adilon, o orçamento, todo orçamento ele vem com uma coroa e com uma guilhotina. Quando você dá a coroa para um, a guilhotina cai na cabeça de outro. Nesse caso, a guilhotina recairia sobre os servidores públicos, que seriam privados de sua contribuição patronal, e especialmente contra o próximo prefeito, seja ele quem for, né, porque vai assumir essa obrigação. É isso. Promotor, a contribuição patronal, para a gente poder entender, é a contribuição obrigatória do município, a parte do município, para a aposentadoria do servidor público, correto? Eu queria saber qual é a porcentagem dessa contribuição hoje do município. A porcentagem do município, salvo engano, não sei se pode ter havido uma alteração recente, mas ela gira em torno de 8%.
A dos servidores é que tem sofrido um aumento, inclusive com a taxação dos aposentados. Né? Do A município contribuição do Estado. Né? do A Estado. Constituição Federal, com a recente reforma previdenciária, ela onerou ainda mais os aposentados e permite, e inclusive determina que municípios e estados devem adotar, a título de contribuição dos servidores, o patamar no mínimo igual ao que ela já cobra, ao que a União já cobra. Então, a tendência é que isso evolua para um nível de 14% de contribuição do servidor. A contrapartida é a contribuição patronal, aquela que o empregador paga. Toda vez que ele suspende o pagamento, há uma redução da arrecadação do fundo previdenciário para custear as despesas de aposentadoria desses servidores. Você tem ideia desse repasse? É um repasse mensal, mas existe um todo, por exemplo, quanto por ano é repassado ao fundo, em média, dos servidores? Tem ideia? Não, não. Eu acho que quem trabalha, por exemplo, no Conselho Previdenciário do município deve ter dados mais específicos. Também é possível encontrar isso no portal de transparência do município. Mas não tenha dúvida que é um valor vultoso, porque nós estamos falando em termos de folha de pagamento do município. Né? Milhões de reais, né? Sem dúvida, sim. Promotor, essa lei, essa proposta não está valendo ainda. Ela precisa ser regulamentada pelo município, é isso? Precisa. Para ela valer, é preciso que a Câmara de Vereadores a transforme em lei. Hoje ela é um projeto de lei. Como eu disse, a única atuação do Ministério Público nesses casos é acompanhar, para ver se transforma em lei ou não. Por quê? Porque não cabe a nós, Odilon, no regime democrático, impedir, né, uma tramitação de um projeto de lei. Isso é uma coisa típica das ditaduras. Né? O parlamentar ele tem plena liberdade para votar aquilo que ele pensa. O parlamentar tem liberdade para aprovar projetos de lei inconstitucionais. O controle externo é feito a posteriori, depois que a lei é aprovada. Né? Você tem ali na Câmara, por exemplo, mecanismos de controle interno. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a ela avaliar se aquele projeto é constitucional ou não é. A Comissão de Orçamento e Finanças, para ver a viabilidade econômica daquilo. Depois de transformado em lei, aí os órgãos de controle externos, como é o nosso caso, podem atuar. Né? Até lá, cabe nos acompanhar. E acho isso certo, né? Eu acho que, não sei se foi Habermas, mas ele fala sobre a questão da infantilização do papel do ator social. Se a gente confiar no judiciário para tudo, até para aquilo que nem lei é ainda, mas isso talvez seja um dia, o que acontece é que o cidadão fica infantilizado como ator social. A hora de atuar é junto à Câmara de Vereadores. É lá que deve ser feita toda a pressão, toda a discussão sobre esse caso. Você observa alguma irregularidade ou ilegalidade nesse tipo de projeto, mesmo sendo uma lei federal? A ilegalidade ela não é evidente porque existe uma lei federal autorizando. Né? E essa lei federal ela tem uma justificativa, tem um pano de fundo, que é a maior epidemia que nós estamos vivendo em mais de um século. Né? Claro. Então, eu diria que ela é ilegal. Eu diria que tudo que pode gerar prejuízo para a categoria de trabalhadores e para gestores futuros, para gerações futuras, que essa conta, Odilon, será paga pelas gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós estamos agora gastando por conta deles. Então, tudo que for deixado à conta dessas gerações futuras, ela tem que ser pesada, como diria aquele brocardo latino, com grano salis, ou seja, com uma pitada de sal. A pergunta que você tem que fazer, é realmente necessário deixar de pagar? Eu não consigo pagar a contribuição patronal, porque se eu conseguir, qual é a razão para não pagar? Promotor, já que a gente falou dessa ação do município, você está atuando nessa ação do Estado em relação à cobrança dos 14% em cima
do vencimento dos aposentados? Não, porque a área de atuação da nossa promotoria ela é específica, especificamente sobre o município de Maceió. A promotoria que atua nessa área é uma das promotorias da Fazenda Pública Estadual. Agora, eu posso lhe adiantar uma coisa, Odilon, existe, você está falando de uma taxação dos aposentados, não é isso? Existe um artigo... Isso. Existe um artigo na Lei de Ação Civil Pública que diz que não é possível utilizar ação civil pública para discutir matéria tributária e previdenciária e FGTS. Então, um promotor eu posso atuar no sentido de não pagamento de uma contribuição por parte do patronal, por parte do município, se é válido ou não. Mas eu não posso agir, por exemplo, um promotor não pode agir em defesa do contribuinte, em razão desse artigo. Esse artigo segue a orientação do próprio STF. O STF já dizia há muito tempo que matéria tributária é direito disponível. O sujeito paga se ele pode. Ele não é um direito indisponível, é disponível. O sujeito quiser pagar um imposto inconstitucional, ele paga. Se ele quiser pagar a taxa de bombeiro porque gosta do bombeiro, ele paga, seja ela constitucional. Né? Então, o STF diz que ela é disponível. Se ela é disponível, o Ministério Público não pode atuar. É o caso lá, para acabar com esse problema de vez, foi alterada a Lei de Ação Civil Pública, incluído lá no artigo 2º, salvo engano, dizendo o seguinte, que não é possível ajuizamento de ação civil pública para tratar de matéria tributária, previdenciária e FGTS. Isso está gerando um problema, viu? Isso gera um problema chamado indústria de taxas. Nos municípios, os municípios instituem cada vez mais quantidades de taxas enormes, com valores irrisórios. Como o Ministério Público não pode atuar numa ação coletiva e não compensa para o contribuinte pagar um advogado para questionar uma taxa de 50, 100 reais, 20 reais, ele termina pagando a taxa. Então, você espraia no universo de contribuintes enorme taxas de valor irrisório que ninguém vai contestar, não concorda? É verdade. O outro assunto que a gente vai falar é sobre a eleição dos diretores de unidades de saúde. Os diretores de unidade de saúde, eles são indicados, eles são eleitos? Como é que funciona hoje? Olha, hoje, os diretores das unidades de saúde são cargos de provimento em comissão do prefeito de Maceió. Então, é o prefeito quem os nomeia em comissão. Nós tínhamos recebido alguns questionamentos sobre por que o prefeito não obedece a um artigo da Lei Orgânica do município de Maceió, que determina a eleição direta dos dirigentes dos postos de saúde daqui, para um mandato de 2 anos. Essa lei, esse artigo, apesar de estar na Lei Orgânica do município, jamais foi cumprido. A intenção de quem representou foi dar cobro, por um fim, à especulação sobre indicações políticas para essas unidades de saúde. Tá? Então, a ideia era, ao invés de nós termos pessoas nomeadas para cargos comissionados de diretor de posto por indicação de padrinhos políticos, que a eleição fosse direta. Só que quando nós fomos estudar o tema, para ver de que forma poderíamos agir, descobrimos que o artigo da Lei Orgânica ele é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que leis sobre provimento, nomeação, aposentadoria e regime jurídico de servidores são de iniciativa do presidente da República. Ele estava se referindo a leis federais. Então, a iniciativa de lei deve ser do presidente da República. Ao longo de 1988, data da Constituição, para cá, o STF disse que, pelo princípio da simetria, nos estados e municípios, leis que lidem com regime jurídico deveriam ser de iniciativa dos respectivos governadores e prefeitos, aplicando a mesma regra que se aplica na seara federal. Como a lei orgânica do municipal, que é conhecida como Constituição Mirim, porque ela é uma mini-constituição, né? Ela tramita
é votada, aprovada e promulgada pela Câmara, ela não passa pelas mãos do prefeito, então esse artigo não poderia estar nela, porque somente ele tem o poder de encaminhar para a Câmara um projeto de lei transformando um cargo em comissão num cargo eletivo. Essa iniciativa tem que ser o problema ou seja, a iniciativa partiu do Legislativo quando deveria partir do Executivo, é isso? Exatamente. Quer dizer, não é a inconstitucionalidade não é material, não é em relação ao tema em si. A inconstitucionalidade é formal, é um vício de iniciativa. A iniciativa tem que ser do chefe do executivo, do prefeito. Se ele amanhã quiser enviar um projeto de lei transformando os cargos de diretor de unidade de saúde em cargos eletivos, ele manda e o projeto é válido. Tem diversas dezenas de decisões do STF declarando artigos de Constituição estadual, por exemplo, do Estado do Paraná, do Estado de Santa Catarina, que transformaram cargos de diretor de escola em cargos eletivos. E o STF disse não pode, pela Constituição não pode. E há também cargos de pessoas que não podem ser demitidas. Não é isso? Eles ficam como servidores estáveis, não é isso? Exatamente. E aí é uma estabilidade temporária, né? E aí, como essa iniciativa tem que ser do prefeito, o STF declarou várias constituições, vários artigos de Constituição Estadual inconstitucionais, de lei orgânica do município, todos transformando cargos em comissão em cargos eletivos, única e exclusivamente porque a iniciativa não foi do prefeito. Se tivesse sido dele ou do governador, essas leis seriam constitucionais. Então, hoje, agora, irregular. Não, hoje, não. Hoje, da forma como está lá na lei orgânica, aquele artigo, ele é inconstitucional. Amanhã, se o prefeito encaminhar um projeto para a Câmara determinando que aqueles cargos se tornem eletivos, seria constitucional. Enfim. Agora, a pergunta que eu faço é, vamos lá, a denúncia chega com um propósito. Nós queremos terminar com a influência política na designação dessas diretorias, da chefia dessas unidades de saúde. A pergunta que eu faço é, e adotando a eleição, você diminui realmente a influência política ou aumenta? Você não democratiza o processo, não ouve o servidor, você não tem uma diferença de servidores que vai votar no posto, o técnico, o enfermeiro, o médico, na universidade não funciona assim? Nós temos um paralelo na seara municipal, Odilon, que pode nos dizer se é bom ou ruim, ou as coisas às vezes não são definidas simplesmente como boas ou más. Acho que cada decisão política ela tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Nós temos um modelo que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é eleito. Né? Ele tem um viés muito positivo, né? Ele tem uma atuação marcante. Agora, o processo eleitoral do Conselho Tutelar é muito complicado, né? A ponto de uma lei este ano ter estabelecido o critério mínimo, uma prova, uma seleção antes da eleição. Houve uma mudança na lei municipal para isso, flexibilizando, inclusive, a escolaridade do conselheiro tutelar, não é isso? Isso. Eu tenho uma frase no livro de John Elster, chamado Ulisses Liberto, e ele diz o seguinte, citando uma terceira pessoa, ele diz, na política, as pessoas nunca querem restringir a si mesmas, elas querem restringir aos outros. Ora, eu creio que se na lei orgânica do município, que não passa pelo prefeito, somente pelos vereadores, se eles colocam lá um artigo criando um cargo eletivo, é porque eles supõem que com isso estão diminuindo o poder do prefeito e aumentando o seu. Essa é a minha constatação. Você acredita que a proposta, então, do prefeito Rui Palmeira, em Maceió, é fazer com que esses cargos no posto de saúde eles são eletivos, você vai ter uma eleição municipal, como acontece com os diretores de escola, com o conselheiro tutelar, no caso é isso?
Isso, eu acho que hoje mais parecido com a questão dos conselheiros tutelares. Né? Hoje, o Conselho Tutelar é uma porta de entrada para a vereança. Né? Muitos vereadores começaram nele, e a briga é acirrada, é bastante acirrada, para os cargos de Conselho Tutelar. É um órgão que funciona bem, né? É um órgão muito respeitado, mas a eleição dele é uma eleição disputadíssima e é uma porta de entrada para o cargo de vereador. Acredito que as unidades de saúde ganhem a mesma feição, sabe? Agora, se essa feição é boa ou ruim, eu realmente não sei avaliar. Se em termos de qualidade da saúde pública, isso melhoraria ou não. Você fala do Conselho Tutelar e você elogia o Conselho Tutelar, mas ao mesmo tempo você reconhece a influência político-eleitoral em cima da eleição do conselheiro tutelar. Mas isso não acontece exatamente porque a fiscalização do Ministério Público ela é frouxa nesse sentido, frouxa porque vocês não têm estrutura suficiente para poder acompanhar a grandeza que é uma eleição, por exemplo, de conselheiro tutelar, assim como vocês também não vão ter estrutura suficiente para acompanhar a eleição de unidade de saúde. São muitas unidades de saúde, não é verdade? Eu acho que não seja dificuldade de fiscalizar. Eu acho que toda vez que você coloca num serviço o ingrediente eleitoral, o fato definidor, Odilon, do resultado daquilo é o voto, é o eleitor. Né? Agora, nós temos que reconhecer que em áreas técnicas, quanto maior a influência política, menor a tecnicidade. Né? Esse é um fato. Oi? E menor a meritocracia. Isso, exatamente. Então, enquanto você designa uma área como a área que vai ser submetida a um voto, ao processo eleitoral, você aumenta a atividade política nela e diminui a atividade meritocrática, técnica. Né? A pergunta que eu faço é, o Conselho Tutelar, ele tem todo um trabalho social, a saúde também. A pergunta que eu faço é se isso vem para melhor ou para pior na área de saúde. Eu não sei responder, confesso a você. Eu sei que definitivamente aumentaria a influência política dentro das unidades. Ou seja, se a intenção de quem representou, de quem quer uma eleição, é diminuir a influência política, essa pessoa precisa entender que a influência política não vai diminuir, ela vai aumentar com a eleição. Se isso é bom ou não, eu não sei dizer, mas você não acredita que esse debate que você está entrando ele acaba puxando essa discussão para a criminalização da política? Vou dar um exemplo. A gente viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o Witzel. A gente viu que a PGR descobriu que 1.800 cargos nas unidades de saúde durante a pandemia eram distribuídos para os deputados estaduais da Alerj para poder indicar pessoas para esses lugares. Geralmente, as pessoas que eram indicadas nesses cargos, a maioria esmagadora tinha pouca escolaridade. Eram funções que exigiam pouca escolaridade. Porteiro, técnico de enfermagem, etc. Esse tipo de entendimento que você segue hoje, e que a PGR seguiu também no caso do Witzel, isso daí não mostra que o Ministério Público ele caminha para a recomendação de que esse tipo de prática ela vai acabar sendo criminalizada no Brasil? Não, Odilon, pelo contrário, eu tenho o maior respeito pela política e acho que a gente não pode se afastar dela. Toda vez que nós somos animais políticos, né? Toda vez que nós nos afastamos de uma determinada área, veja que ela piorou. Olha o caso da educação. Nós deixamos as escolas públicas, nos refugiamos nas escolas privadas, e a escola pública ela melhorou depois disso, só caiu a qualidade por falta de cobrança. Né? Nós não podemos relegar os serviços públicos aos marnéis e abandonados. Fizemos isso com a saúde, contratando planos de saúde. Tudo isso, o nosso afastamento da política faz com que a qualidade de vida ela diminua. Agora, eu acho que a política macro ela é mais eficiente do que a gestão do dia a dia, por exemplo, de um posto de saúde. Por quê? A política macro era mais generosa. Ela olha o todo. Quando você desce as minúcias de uma administração, de um posto de saúde diária, e coloca a política lá dentro,
É preciso entender que o político ele precisa se reeleger. Né? Se nós aceitarmos esse elemento essencial da política, que é a eleição, nós vamos ter um novo olhar sobre ela. E claro que toda atividade que ele desempenha também no sentido de ser reeleito. Primeiro, porque é o reconhecimento do trabalho dele. Segundo, porque é a maneira dele continuar no jogo político. Senão ele está excluído. Status quo, enfim. Exatamente, e tudo, né? Como tem uma frase do Winston Churchill, no livro Memórias da Segunda Guerra, e ele diz o seguinte, ele diz, na política, 95% da energia é para subir no palco, para ficar apenas 5%. Então, o sujeito para entrar no palco... Não foi reeleito. Exatamente. Para você entrar no palco da política é difícil. Depois que sai para voltar é mais difícil ainda. Então, o cara não quer sair. Então, a pergunta que eu faço é o conflito de interesse por trás disso, entendeu? Tem um livro do Dan Ariely, que eu recomendo muito, chamado Desonestidade. E ele fala o seguinte, o ser humano, ele não fala da desonestidade, improbidade, mas do ato desonesto que vai de furar uma fila a parar numa vaga de idosos, etc. Ele diz, o que move o ser humano para esses atos é o conflito de interesse. Coloque um homem em conflito de interesse, que em algum momento ele vai cair nele. Então, a gente tem que evitar esses conflitos de interesse. E eu pergunto, será que administrar um posto de saúde no bairro pobre, aumentando a atividade política ali dentro, não vai gerar conflitos de interesse ao invés de diminuir? Entendeu? E a gente não pode confundir isso com democracia. Tem um livro que eu li fantástico, do David Heimbrook, chamado Contra as Eleições. O título é feito para chocar, porque não é que ele seja contra as eleições. Ele diz que no século XX, a democracia moderna só reconhece como democrática uma disputa eleitoral. Isso tem causado em nós, Odilon, uma coisa chamada fadiga democrática, porque a gente vota, não se satisfaz com quem elegeu e começa a desacreditar no voto. E ele mostra que as democracias antigas usavam muito o recurso ao sorteio. O sorteio hoje está relegado na democracia moderna aos tribunais de júri. A gente ainda recorre ao sorteio nos tribunais de júri, o resto é tudo voto. Na democracia antiga, fazia-se muitos sorteios, fazia eleições e um mix dos dois, eleições e sorteio. Isso permitia a alternância no poder, permitia que qualquer pessoa que não precise usar de recursos populistas ou demagogos para exercer um cargo público, ela pode ser escolhida por sorteio, né? Ela tem uma série de benefícios. Por que não sorteio? Precisamos incluir sorteio de novo no mecanismo democrático. Ele não é má ideia. Você preferiria ser julgado por um tribunal do júri com pessoas sorteadas, por um tecnocrata ou por pessoas eleitas, Adilson? Pois é. Esse é um ponto interessante. Mas, ao mesmo tempo, num espaço, por exemplo, quando foi construída a gestão democrática nas escolas do município, a intenção era exatamente fazer com que o pai, o professor, o técnico da escola pudessem participar mais do dia a dia. Isso não é uma construção, isso não é uma roda viva, ou seja, você vai estimulando a pessoa a participar, e eu acho que isso é uma pergunta que pode entrar na discussão também. Você tem razão. Eu não tenho nem como negar isso. É aquela frase do Carlos Aires Brito, que ele diz, você aprende a andar de bicicleta pedalando, você aprende democracia fazendo democracia. Né? Então, a democracia tem esse aspecto, a princípio, caótico, não é? Mas que a longo prazo ela funciona, né? Porque dentro dessa confusão, desse aparente caos, as pessoas vão se engajando. E a longo prazo, as coisas tendem a ficar melhores. É um aspecto. É um aspecto. Por que não misturar os dois? Uma eleição seguida de um sorteio, entendeu? Eu só questiono se entregar os postos de saúde, se quem pretende, com essa medida, reduzir a influência política nos postos de saúde,
precisa entender que a eleição ela não reduz a influência política, ela aumenta. Você concorda comigo nesse ponto, né? Concordo que Desculpa. sim, porque nós somos animais políticos e a gente, quando participa da política, invariavelmente atrai também a questão eleitoral. Isso. Política, principalmente da política partidária, invariavelmente existe a questão eleitoral. Mas é uma discussão interessante, que é a questão dos loteamentos fechados em Maceió. Esse assunto é antigo e eu me lembro que há muito tempo atrás, eu era ainda estagiário, e eu lembro que eu ouvi um argumento que foi assim demolidor, pelo menos para mim, que a pessoa dizia assim, olha, eu coloquei a guarita aqui no condomínio, eu ergui o muro, o município não vai autorizar, se eu for buscar essa autorização, ele não vai autorizar. Então eu ergui porque entre a violência e a não autorização do município, é mais fácil brigar com a autorização do município, porque pelo menos ela não mata. Eu queria que você mostrasse o seguinte, essa questão dos loteamentos fechados, qual é o entendimento que vocês têm hoje em relação a isso? Isso se refere ao Jardim Petrópolis 1, não é isso? Em relação aos loteamentos fechados, eu, inclusive, recomendaria para o futuro que você entrevistasse um amigo nosso, que é o promotor de justiça Jorge Dória. Você conhece o Jorge Dória? Conheço. Ele é promotor de justiça da Promotoria de Urbanismo e está desenvolvendo um excelente trabalho em relação a esse tema. Agora, quando alguém ingressa com ação em juízo contra um loteamento fechado, esse processo chega a nós para dar parecer. Né? No caso do Jardim Petrópolis, foi um caso desse. Alguns particulares entraram com uma ação pedindo a demolição das guaritas e das muretas. E o processo chegou a nós demos um parecer concordando com eles, a sentença nos foi desfavorável e a gente terminou apelando. O que acontece? As pessoas têm um desejo inerente por segurança, e especialmente no Brasil. Né? Nós temos uma falha gigante nessa área de segurança. Para se ter uma ideia, naquele livro do Zygmunt Bauman, chamado Confiança e Medo na Cidade, ele mostra que o primeiro condomínio fechado no mundo surgiu na África do Sul. Ora, Dilon, a África do Sul é um país com um nível de insegurança tão grande quanto o nosso, né? Então, é o modelo de condomínios fechados sul-africano, e foi copiado aqui e em vários países que têm problemas com segurança. O problema é que é um direito fundamental a segurança. Muitas vezes um direito fundamental se choca com outro. No caso do condomínio fechado, o direito à segurança dos seus moradores, dos loteamentos fechados, ele se choca com o direito dos demais cidadãos que moram na cidade de livre circulação. Lembre-se que quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente tem que usar aquela máxima kantiana, que é da possibilidade de universalização desse direito. Né? Então, eu quero fechar minha rua em nome da segurança. Vamos universalizar esse direito? Se todo mundo fechar a sua rua, como é que você anda na cidade? Então, é um direito à segurança que não sobrevive à máxima kantiana da universalização, porque se universalizar, a cidade fica inviável para circulação. Ora, e tem um agravo em relação a isso. Diferentemente de um condomínio fechado, quando você adquire um condomínio fechado, a proposta já é que ele seja fechado. No loteamento, a proposta é que ele seja aberto. Então, uma parcela dos equipamentos urbanos do loteamento, entre 20% e 30%, ele é doado ao município. Ora, o município constrói ali praças, constrói tudo, asfalta, diferentemente de um condomínio onde todo esse projeto é feito pela incorporadora. Nesse caso, nós temos praças, ruas asfaltadas pelo município, praças construídas pelo município. Aí um grupo de cidadãos vai lá e fecha, e restringe o acesso às outras pessoas. Né? Como a necessidade de loteamentos fechados, ela existe.
E não adianta o direito ignorar a realidade. Quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Então, terminou o direito tendo que se adaptar. Foi criada uma lei que mudou o Código Civil para permitir a transformação de loteamentos abertos em loteamentos fechados. Tá? Os municípios se organizaram de várias maneiras, cada uma à sua maneira, geralmente obedecendo ao quê? A criação de uma associação com 100% de adesão, inscrição dessa associação no memorial, na escritura do imóvel para poder vincular terceiros no futuro, e estabelecimento de uma taxa de remuneração. Só que existe, Odilon, alguns requisitos que estão na lei, inclusive no Código de Urbanismo de Alagoas, e dentre eles, deixe-me mostrar aqui a você, dentre eles existe um que diz o seguinte, que é preciso que o município, a área destinada a loteamento, ela não seja meio de passagem. Ou seja, ela seja formada o perímetro dela seja fechado. Fechado geograficamente, naturalmente, em termos geográficos, assim, por grota, entendeu? Por algo. Então, você só entra ali quem mora ali, porque ela não é meio de passagem para outra região. Então, você tem áreas geograficamente que são assim, porque elas estão na beira de encostas, né, na beira de grotas, e ela tem um perímetro fechado. Aí você pode transformar aquele loteamento aberto num loteamento fechado. No caso do Jardim Petrópolis, ele era meio de passagem, tanto que ele tem duas guaritas, tem uma guarita na frente e outra nos fundos. Como ele não atendia os requisitos, e havia uma reclamação de particulares, a gente está lutando para que seja obedecida a lei e a guarita seja derrubada. Promotor, e o argumento válido da violência urbana, ele fica onde nessa situação? Veja só, a gente tem sempre todo conflito entre princípios envolve um dilema. Houve um caso, Odilon, salvo engano, no Canadá, de uma jovem que acusou um colega de universidade de estuprá-la. Eles estavam numa festa, numa república, e lá foram para o quarto, e ela começou a gritar, e as pessoas entraram, encontraram ambos, estavam nus, e ela disse que ele tinha tentado estuprá-la. O caso ganhou grande repercussão na TV na época, e o psiquiatra dela assistiu a uma reportagem. Foi à polícia e disse, olha, ela tem um problema de esquizofrenia, ela abandonou o tratamento, não estava tomando remédio, então eu preciso dizer isso, porque isso pode ser fruto de um surto, ou pode ser verdade. Com essa informação que ela havia omitido, o rapaz foi absolvido. E ela processou o psiquiatra, dizendo que ele quebrou o sigilo profissional dele. Veja que problema. Ele quebrou o sigilo profissional dele. O caso chegou à Suprema Corte e ela disse, olha, se tem um princípio de um lado, que é o direito à liberdade, e de outro, o direito à privacidade, ele fez bem em deixar de lado a privacidade, porque o rapaz podia ter sido condenado, perder a liberdade dele. Então, são dilemas que envolvem princípios diferentes que não são fáceis de lidar. Esse é um deles. Né? Você tem e a segurança, como fica? Você vai ficar na insegurança. Né? Não vai ter que buscar, que é o ideal, outras formas de segurança. Por exemplo, como existe em bairros de Maceió. Contratando o quê? Desculpe. Milícia. Engano fardado. Outro tremendo engano, né? Exatamente. Mas fica naquele velho dilema, você abandona a segurança ou a liberdade de ir e vir vai ficar cerceada. Né? E veja que nesse caso, eu acho que a solução que a lei encontrou, Odilon, ela não foi de todo ruim. Ela permite a conversão. Ela estabelece alguns requisitos, dentre os quais não ser meio de passagem. Né? Então, não é que você não possa fazer isso. Você pode. Mas você tem que atender requisitos. Né? No caso do condomínio, se ele for um meio de passagem para outra área, você vai obrigar as pessoas que moram atrás dele a rodearem, imagina. Né? No caso, é a questão do acesso
Eu imagino que é a parte de trás, ou seja, aquela depois da ladeira, enfim, para acessar o condomínio, não é isso? Isso. Houve um caso interessante também, viu, Odilon? Deve ter Nós isso mesmo. Promotor, sobre a questão rateio do ICMS, houve um caso interessante. Nós pegamos uma vez uma ação de um morador de um condomínio fechado que não queria pagar. Na época, conversando com o pessoal que trabalha comigo na promotoria, eles olharam no STJ e disseram, mas o STJ diz que tem que pagar, porque ele é beneficiado com toda aquela parte de lazer, de segurança, limpeza, então ele tem que pagar. Eu disse, olha, me desculpem, mas desde que o mundo é mundo, a obrigação, ela não nasce do benefício, ela nasce do consentimento. Se ela nascesse do benefício, Odilon, quando você para no sinal e flanelinha limpa o vidro do seu carro, por que você não paga ele? Você não foi beneficiado? O vidro não foi limpo? Não é? Se ela nascesse do benefício, o locador do seu imóvel que pintasse a casa sem seu consentimento, você ia ter que pagar, a casa está pintada. Então, ela não nasce do benefício, ela nasce do consentimento. Se ele não consentiu com aquilo, ele não é obrigado a pagar. Posteriormente, o STJ mudou de opinião e foi nessa linha que eu havia falado, e que é preciso que o outro lado consinta. Mesmo assim, ficamos curiosos e chamamos o autor da ação para conversar com ele. E ele chegou lá, era um senhor aposentado, um dos primeiros moradores do loteamento. E ele disse, olha, não é que eu não queira pagar, não é que eu queira me locupletar do trabalho dos outros. É porque eu ganho R$2.000 da minha aposentadoria, o condomínio é 1.000. Eu não tenho como pagar. Eu não consenti, não é porque eu não queria, é porque eu não consigo. E aí você vai expulsar o cara do loteamento? Imagine. Ele mora lá, foi o primeiro morador, não tem dinheiro para pagar o condomínio, está expulso. Complicado, é uma situação difícil. Interessante essa. Promotor, sobre a emenda constitucional 108 e as alterações no rateio do ICMS entre os municípios e as alterações do Fundeb, o que de acho é isso? Bom, o grande beneficiado dessa emenda foram os governadores. Que emenda é essa? Só explicar para a pessoa que está ouvindo isso daí. Bom, o manicômio tributário que o Brasil vive prevê uma série de transferências de renda. Então, por exemplo, 25%, um quarto, dos valores arrecadados a título de ICMS, que é um imposto estadual, pertence aos municípios daquele estado. Então, se o estado de Alagoas, suponhamos, arrecade 1 bilhão por ano de ICMS, 250 milhões pertenceriam aos municípios. Tá? Um quarto. A questão é como esse valor é dividido entre os municípios. Esse é o nogórdio. Né? Antes da emenda, a distribuição obedecia a um critério. Esse critério dizia que o governador ficava com uma parcela desses recursos, tá? O valor, deixa eu olhar aqui, o valor. A cota, ela aumentou, aumentou para era 65%. Né? Pertenciam ao município onde se deu o fato gerador. Por exemplo, se você abastecesse o seu carro num posto de gasolina em Maceió, Odilon, o ICMS foi cobrado em Maceió, né? Então, o fato gerador se deu aqui em Maceió. Então, 65% do ICMS que pertence aos municípios ficavam no município onde ocorreu o fato gerador. Claro que isso beneficia quem? Os municípios maiores e mais desenvolvidos. Né? O restante, uma lei estadual definiria como seria repartida. É claro que, como eu disse a você há pouco, que na política as pessoas nunca querem restringir a si mesmas, somente aos outros. A repartição prevista em lei estadual sofre muitos questionamentos dos prefeitos, alegando que ela é feita de tal maneira subjetiva que termina que o governador elege os seus aliados para destinar essa parcela. Tá? Ela é usada, há acusações de que ela é usada em termos políticos para favorecer os seus aliados. Tá? O que é que acontece com a emenda 108? Ela aumentou de 65%
para 75%. Né? Ela aumentou de 65% para 75%. Ou melhor, ela reduziu de 75% para 65% o valor que era destinado aos municípios, por critérios objetivos. Então, os municípios, até então, repetindo, 1/4 do valor arrecadado como ICMS pertence aos municípios. Desse 1/4, 75% era destinado ao município onde foi cobrado o imposto, favorecendo os municípios maiores e mais desenvolvidos. A partir da emenda, esse valor reduziu 10%. Né? Foi para 65%. E a parcela que é regulamentada, cuja a divisão é regulamentada por lei estadual, aumentou. Então, nesse aspecto, ela aumenta o poder político dos governadores na distribuição do ICMS entre os municípios do Estado. Ou seja, a judicialização disso vai se tornar, digamos assim, ainda maior. Já existe muita judicialização com esse critério que era antigo, né, e com o novo continua. Porque o que é que a Constituição diz? Não, aquele que apresentar maior desenvolvimento no IDH, maior índice de equidade. Nós sabemos isso, conhecemos a política suficiente para entender que essa subjetividade é usada ela é atípica, né? Deixa espaço para muita distribuição discricionária. E eu presumo que isso vai ocorrer. Quem perde? Perdem os municípios maiores. É até errado falar, Odilon, em município mais rico. Porque o município maior e mais desenvolvido também tem seus bolsões de pobreza. Né? Isso. Então, perde, por exemplo, aqui em Alagoas, Maceió e Arapiraca. Certamente. No caso, a gente tem aí as alterações do Fundef. Essas alterações são ligadas ao ICMS? Acho que não, né? Não. A emenda tratou de dois assuntos totalmente distintos: matéria tributária e fundo de educação. Né? Em relação à matéria tributária, foi isso. Ela aumenta o poder político dos governadores, aumentando a parcela discricionária de distribuição do ICMS entre os municípios. Né? Os municípios sofrem duplamente, Odilon. Eu lembro que quando a Constituição estava sendo elaborada, uma emenda do senador, do constituinte José Serra, à época, de São Paulo, fez com que o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, uma arrecadação bastante importante nos municípios, ficasse no município prestador do serviço e não no tomador. Você tem ideia do prejuízo tributário que se causou, por exemplo, nos estados do Nordeste? Vou lhe dar um exemplo. Você tem a assinatura da Netflix? Tenho. Então, você contribui para o município de São Paulo, porque a sede da empresa está. Exatamente. Você aluga um filme on demand, qualquer serviço que você preste online hoje, e a maioria é online, cuja sede da empresa esteja em São Paulo, o ISS fica para outro. O ISS de São Paulo vai crescer. Mas isso daí não acontece, Marcos, porque isso daí deveria ser resolvido ou debatido ou discutido pela reforma tributária? Claro. Eu não vejo por que nós, cidadãos maceienses, alagoanos, nordestinos, devamos usar os nossos recursos para financiar o imposto sobre serviço da capital paulista. Sinceramente. Isso aí faz parte do arcabouço do manicômio tributário brasileiro. Como faz parte, por exemplo, você ser contribuinte, imposto de renda na fonte, tá? E se você for dono de uma grande empresa e tiver ações dela, você não recebe salário, recebe dividendos, e os dividendos no Brasil você é isento. Não se paga imposto sobre dividendos. Como é que pode? Verdade. Mesma coisa, colabore, que você também não recebe, não é descontado imposto de renda, essa coisa toda. Né? Exatamente. Promotor, a gente falou do Fundef e a gente
Ainda há uma discussão nacional sobre a questão dos precatórios do Fundef, enfim, e pelo menos eu imaginava que já estava resolvido. Mas aí depois, no final das contas, a discussão o dinheiro do professor, ele é para o professor ou ele é para o município? Como é que ficou essa situação hoje? A emenda constitucional... Eu não creio que a emenda constitucional quis entrar nessa questão do pagamento de precatório do Fundeb, porque isso foi fruto de um equívoco que a Constituição transferiu menos do que deveria, e essa diferença de recursos foi buscada na Justiça, os municípios ganharam a ação, e o TCU disse que esse dinheiro de precatório do Fundeb não poderia ser usado para valorização da carreira do magistério, só em investimentos materiais. O que a emenda 108 fez foi tornar o Fundeb definitivo. Ele acabaria esse ano, 2020. E aí a emenda o tornou definitivo. Faz parte da máxima do Milton Friedman, né, que é economista da Escola de Chicago, mas que a máxima é válida do ponto de vista empírico, que diz assim, nada mais permanente do que um programa temporário de governo. Não é? Em um país carente como o Brasil, na hora que você cria um benefício, Odilon, tirá-lo é muito difícil, porque se dissesse assim, não tem necessidade dele, mas tem, as pessoas são carentes aqui. Né? O problema é você carimbar, velho, mas no caso do Fundef, você até consegue carimbar como dinheiro da saúde, apesar de ser desviado. Valendo a máxima do Friedman, nada mais definitivo do que uma ajuda temporária, o Fundeb agora é definitivo. Outra coisa que a emenda fez foi aumentar a participação da União. Isso foi uma derrota do ministro da Economia, né, do Paulo Guedes, porque a intenção dele é desvincular o orçamento. Né? Veja só, Odilon, economistas e quem trabalha com orçamento não gosta de três coisas. Não gosta de vinculação, não gosta de indexação e nem gosta de fundos. E a razão que eles explicam é simples. Eles dizem, o fundo engessa o orçamento. Quanto mais fundos existirem com finalidades específicas, menos margem eu tenho para mexer no orçamento. Eles não gostam da indexação porque eles dizem que isso cria inflação. E eles não gostam de vinculação porque eles ficam amarrados. Tem que ser X em saúde, X em economia, e eles acham que a margem que sobra é muito pouco. Eles também acreditam o seguinte, que a qualidade do serviço não está vinculada à despesa, mas à produtividade. Então, eles dizem, não interessa quanto gasto, o que interessa é medir a produtividade. Você pode gastar muito, mas se for improdutivo, não é melhor. Claro. Então, isso. Então, a manutenção desse fundo foi uma derrota do Guedes. Né? A contribuição da União vai aumentar até 2026. Né? E ela estava na faixa de 10%, ela vai aumentar bastante. Acho que vai para 23%. É um aumento substancial. Deixa eu me olhar aqui. Então, o grande derrotado, 23%, até 2026. Foram o Ministério da Economia, porque a vinculação do orçamento e a existência do fundo vai continuar, né? A União perdeu, porque a contribuição dela vai aumentar de 10 para 23, né? Nesse ponto, ganham os estados e municípios. Né? Com o aumento da contribuição da União, um deles diminui. A participação, o fundo tem dois objetivos. Valorização da carreira do magistério e desenvolvimento da educação. A participação na valorização da remuneração do magistério aumentou. Havia uma lei antes que dizia que, no mínimo, 60% dos recursos do fundo eram destinados aos professores em atividade. Esse percentual aumentou de 60% para 70%. Então, hoje, com a emenda, 70% dos recursos destinam-se, no mínimo 70%, para a valorização da carreira do magistério, ou seja, para pagamento dos professores do ensino básico. Houve aí uma vitória da categoria dos professores, que recebe pouco, conseguiu aí um incremento razoável no seu salário, embora isso vá gerar uma distorção,
porque a emenda taxativamente excluiu o aposentado. A gente sabe que isso gera distorção. Porque você tem um padrão de renda que você, quando se aposenta, perde. Como é que você vai fazer? A tendência é você, no primeiro, é o cidadão adiar ao máximo a sua aposentadoria. Isso engessa o ensino público. O ensino público precisa de ser arejado com mentes novas, constantemente. Você imagina o cara está lá com 70 anos, Odilon, dando aula para não perder a participação no rateio. Tá? Ele não tem a energia que um jovem tem para dar aula para 10 turmas, não. Então, isso vai gerar um efeito disso, vai ser adiamento da aposentadoria desses professores. Eu acho que deveria ter sido estendido aos aposentados, por que não? Né? Aposentado não presta mais serviço, não está mais na ativa e agora está abandonado, relegado aos marnéis. Então, é diferente do professor afastado, que está num cargo eletivo, num cargo em comissão. O aposentado, não. Ele se aposentou na atividade dele. Né? É uma situação complicada e a gente vê que ainda no meio desse caminho a gente percebe que ano que vem, com o teto de gastos, essa grande contribuição, você falou do manicômio tributário do Brasil, e não sei se o teto de gastos pode ser chamado de manicômio econômico ou trambolho que foi inventado para poder amarrar ainda mais as contas públicas. A gente já vai ter uma redução no orçamento do MEC, não é isso? E mais, né? Você vê nesse jogo tributário quem ganha e quem perde no jogo orçamentário tributário é aquela história que eu falei, da coroa e da guilhotina. Os estados ganharam em relação à União porque a participação da União no Fundeb vai aumentar. Porém, os estados e municípios vão ter que arcar com uma parcela maior de manutenção da educação, na medida em que a parcela destinada aos professores aumentou. Ora, se hoje os professores, 70% da receita do fundo é deles, o restante que sobrou, os 30%, eram utilizados em quê? Vamos lá. Construção de escola, reforma de escola, merenda escolar, transporte escolar, aquisição de fardamento, aquisição de material escolar, tudo isso vai reduzir, não é isso? A coroa vai para um, a guilhotina vai para o outro. Então, como esses são necessidades que não podem ser dispensadas, então, transporte escolar, fardamento, livro, material didático, escolas, continuam tendo que existir, os municípios e o Estado vão ter que entrar com uma participação maior nisso. Vão ter que entrar com participação maior nisso, para custear essas... O nome disso é neoliberalismo selvagem. ou então um conceito radical de darwinismo social. Mas isso já é outra história. Promotor Marcos Rômulo, eu queria, antes de encerrar, eu queria saber, você queria acrescentar mais alguma coisa daquilo que nós não perguntamos ou discutimos? Não, achei a conversa muito interessante. Sempre bom conversar com você. Agradeço demais o convite, Odilon. Estou sempre às ordens. E dizer que é isso, a gente tem que levar, trazer à tona nessas mudanças legislativas, e essa foi a minha intenção quando resolvi participar do programa, essa ideia de quem ganha e quem perde. Eu acho que foi isso que eu tentei transmitir nessa conversa com você. Quem ganha e quem perde. Quando falamos de eleição para diretor de posto de saúde, distribuição de recursos de Fundeb, do Fundo de Educação, e do rateio do ICMS, sempre foi trabalhando esse enfoque, né, Bruno? Quem ganhou e quem perdeu. Né? Quem ganhou e quem perdeu. Vamos lá, vamos ver se do lado de cá a gente perde menos. Se bem que a gente sabe que já vai perder. Promotor Marcos Rômulo, de Alagoas, muitíssimo grato, Marcos, pela gentileza de você participar da nossa live. Lembrando que nós estamos na Repórter Nordeste TV, com o programa Provocação e também com toda a programação que você pode acompanhar. E o nosso canal é vinculado, é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Até a próxima.